Atos 5, 17 a 32. Diz assim a santa, inerrante, infalível palavra de Deus. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O tema do sermão é: o que fazer quando você tiver que desobedecer? O que fazer quando você tiver que desobedecer? Vamos orar. Pai Santo, nós estamos diante da Tua santíssima palavra mais uma vez, que é o registro fiel de fatos que aconteceram no passado, do Teu grande poder, e é o registro designado pelo Senhor para a nossa alimentação, para que o Teu povo seja guiado nestes dias tão distantes dos eventos, ó Pai, mas com a ajuda do Teu mesmo poder e do mesmo Espírito Santo que agiu naqueles homens. É por isso que nós pedimos auxílio ao Senhor, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para que recebamos a Tua palavra. Fala ao nosso coração, Pai, ajuda-nos, admoesta-nos naquilo em que eventualmente estejamos errados e motiva-nos cada vez mais a andarmos na Tua presença, com obediência, com fidelidade ao Teu nome, Pai. Ajuda-nos no entendimento da Tua palavra. É o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Por volta do ano 1160, um homem rico ficou bastante abalado com a morte de um amigo próximo, e este homem rico se apercebeu de que os seus bens, as suas propriedades, não trariam segurança nenhuma contra a morte. Ele se apercebeu de que os muitos bens não nos livram da morte. Este homem então passou a procurar algo que desse sentido à sua vida, e ele ouviu vários religiosos da sua época. Ele tinha ligações com a Igreja Católica Apostólica Romana,
E um destes conselheiros indicou a leitura dos evangelhos, e este homem leu então aquele diálogo que Jesus teve com o jovem rico. E o final do diálogo o marcou bastante, quando Jesus diz ao jovem rico: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Marcos 10. Este homem, impactado com as palavras, ele decidiu seguir Jesus e vender os seus bens. Ele decidiu fazer exatamente o que Cristo havia dito ao jovem rico. Este homem se chamava Valdo, e ele então deu metade da sua riqueza à sua esposa, deu a provisão às suas filhas, e o restante de todos os seus bens ele distribuiu entre os pobres. E ele tornou-se um andarilho, pregando o evangelho, vivendo de esmolas. Isso impactou tanto as pessoas que o conheciam, que muitos começaram a seguir Valdo e também vender os seus bens e a saírem com ele de cidade em cidade, anunciando o evangelho. Muitas pessoas foram impactadas pelo exemplo deste homem chamado Valdo, tanto que a Igreja Católica Apostólica Romana tomou conhecimento do movimento que crescia a cada dia. E como era de se esperar, a Igreja proibiu este movimento de anunciar o Evangelho de Cristo. Alguns anos depois, em 1179, Valdo compareceu perante as autoridades católico-romanas e recebeu do arcebispo da cidade, de novo, a proibição de continuar ensinando a Bíblia e de pregar o Evangelho. Qual terá sido a resposta de Valdo e dos seus amigos diante destas proibições? Irmãos, o texto bíblico que nós temos aqui diante de nós mostra que muitas vezes nós devemos desobedecer às autoridades civis e desobedecer às autoridades eclesiásticas. Muitas vezes, sempre que autoridades civis ou autoridades religiosas nos derem alguma ordem que contrarie as ordens de Deus, nós temos a obrigação de desobedecer. O que fazer então quando nós tivermos que desobedecer? Olhando para o nosso texto, nós vemos aqui 3 lições, pelo menos 3 motivos pelos quais nós devemos desobedecer, ou 3 ações, melhor dizendo, quando nós tivermos que desobedecer. Primeiro lugar, primeira ação, esperar por oposição. Então, quando você tiver que desobedecer, seja uma autoridade civil, seja uma autoridade eclesiástica, desobedecer em honra e fidelidade ao teu Deus, espere por oposição, pode esperar. Veja o verso 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Inveja do quê? Do que estes homens, o sumo sacerdote e os saduceus, estavam com inveja? Volte um pouco os teus olhos para os versículos anteriores, do 12 ao 16. Veja do que eles estavam com inveja, do 12 ao 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. E enquanto isso, o sumo sacerdote e os saduceus, morrendo de inveja dos apóstolos,
porque o poder de Deus estava nos apóstolos, e eles efetuavam curas, e eles ensinavam o povo, e o povo os tinha com grande admiração. E os religiosos da época de Jesus, os fariseus e os saduceus, eles queriam discípulos, eles queriam popularidade, eles queriam audiência, mas eles não tinham. Quem tinha esta audiência toda era primeiro Jesus, que arrastava multidões, e depois os seus discípulos. Quem era o sumo sacerdote? Era o posto mais alto do sistema religioso daquela época. O sumo sacerdote coordenava os cultos, os sacrifícios, presidia o sinédrio. O sinédrio era um tribunal judaico. Ele presidia o senado eram os presbíteros, eram os anciãos, eram os homens mais velhos, era a liderança civil do povo. Senado tem a ver com senatos, os mais velhos, os anciãos, é de onde vem a palavra senador no Brasil, né? São os mais velhos, isso está em latim, mas em grego é presbíteros, é de onde vêm os presbíteros da igreja, são os anciãos que governam, pois naquela época eram estes que governavam. Então o sumo sacerdote presidia também a assembleia de anciãos, e ele presidia o trabalho dos sacerdotes. Era um cargo extremamente político, não é? Porque era um cargo único, era o chefe do sistema religioso. Houve tempos em que os próprios romanos faziam a indicação para que o sumo sacerdote assumisse. E quem eram os saduceus? O texto fala da seita dos saduceus. Os saduceus eram de fato uma seita dentro do judaísmo. Eles não criam na ressurreição, eles não criam no Antigo Testamento, eles criam apenas nos 5 primeiros livros, no Pentateuco. Eles não criam em vida depois da morte, não criam em anjos e em espíritos. Eles eram bastante descrentes, eles eram como que uma vertente religiosa mais liberal. Os fariseus eram o contrário, os fariseus eram legalistas, tomavam tudo ao pé da letra. Os saduceus, eles criam em algumas coisas, eles eram liberais, mas os saduceus faziam parte da elite de Israel, eles eram bem economicamente, então eles estavam ali na liderança, formavam a elite da época. Pois bem, o sumo sacerdote e os saduceus estavam tomados de inveja dos apóstolos, porque eles não tinham aquela popularidade que os apóstolos tinham e eles queriam. Aliás, meus irmãos, a inveja era característica dos inimigos de Jesus. Marcos registra que Jesus bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Quem escreveu isso foi Marcos 15, 10. O nosso texto continua, verso 18. Então, tomados de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Note que agora aparece a palavra apóstolos, não são mais apenas Pedro e João. Se você der uma olhada no versículo 29, você vai perceber, olha aí, o verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então não é mais Pedro e João apenas, mas são os apóstolos. Se não todos os apóstolos, pelo menos grande parte deles que estavam ali. Então eles foram parar na prisão. Por quê? Porque estavam pregando o evangelho e ajudando as pessoas. Esta é a primeira lição que nós temos. Se você tiver que desobedecer, espere por oposição, porque ela vai chegar. Às vezes chega imediatamente, às vezes demora um pouco, mas ela de fato virá. Se você quiser fazer a vontade de Deus, a oposição virá. Cristo nos garantiu isso. Ele disse: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João 15, 20. Ele disse no começo do Sermão da Montanha: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram
antes de vós. Então, o que fazer quando você tiver que desobedecer? Espere por oposição. Espere por oposição na tua escola, quando você não concordar com algum plano sujo que os teus colegas estejam pretendendo fazer. Se você discordar da turma, aguarde oposição. Espere por oposição no teu trabalho, quando você não aderir a alguma prática desonesta, alguma prática ilegal que esteja sendo feita ali nos bastidores. Espere por oposição. Espere por oposição no mundo, quando você viver como um verdadeiro discípulo de Cristo. Se você viver como um saduceu, não acreditando em um monte de coisas, você não vai ter oposição nenhuma. Mas se você viver como discípulo de Cristo, você vai passar por muita oposição, porque este mundo perseguiu Jesus, e todos que se parecem com Jesus serão perseguidos. Então aguarde oposição. A Bíblia nos diz que será assim conosco. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. E Paulo a Timóteo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Então acostume-se com a perseguição, acostume-se. Se você quiser viver em fidelidade a Jesus Cristo, é o normal que venham perseguições, é normal que pessoas se afastem de você, é normal que familiares se afastem de você, é normal que você perca amigos quando você se converte, quando você deixa de fazer determinadas coisas, é normal que você perca emprego, que você perca coisas quando você decide seguir a Jesus Cristo, e até uma prova de que você está no caminho correto. Em segundo lugar, conte com Deus. Então espere por oposição. Segundo, conte com Deus. Quando nós somos atacados, Deus nos socorre imediatamente. Foi o que aconteceu aqui. Diz o texto, verso 19: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Deus enviou um anjo que abriu as portas da prisão e os levou para fora. Nós não temos detalhes do que aconteceu aqui, né? Como é que o anjo abriu essas portas. Eles foram retirados certamente em muito silêncio, porque no dia seguinte a constatação das autoridades é que os guardas estavam lá no templo, estavam de guarda. Eu tenho a impressão de que o anjo tornou os apóstolos invisíveis de alguma maneira, para que eles tenham saído ali da prisão sem serem vistos pelos guardas que estavam ali de sentinela. Nós não temos detalhes, não podemos avançar aqui. O fato é que Deus mandou socorro. Deus mandou um anjo que, diz o texto, o anjo não abriu as portas e eles saíram. Diz o texto que o anjo abriu as portas e os retirou e os conduziu para fora e deu uma ordem. O anjo era um mensageiro de Deus, então a ordem do anjo é, na verdade, a ordem de Deus, e a ordem era: apresentem-se no templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. De que vida o anjo está falando? Todas as palavras desta vida. Ora, da nova vida, da nova vida. Eles deveriam anunciar aos outros as boas novas desta nova vida que eles estavam vivendo agora. Esta é a ideia aqui do texto, a nova vida em Cristo Jesus. Tendo ouvido isto, verso 21, logo ao romper do dia entraram no templo e ensinavam. Observe que os apóstolos obedeceram imediatamente ao comando de Deus. Eles acabaram de sair da prisão, mas Deus mandou e eles foram obedecer. Foram obedecer contrariamente ao que as autoridades queriam. O que segue nos próximos versos é um total desencontro das autoridades que achavam que os apóstolos estavam presos. O sumo sacerdote convocou o sinédrio,
convocou o Senado, que eram os anciãos, os presbíteros, e quando eles se deram conta, veio a informação de que a cadeia estava fechada, os guardas estavam lá, mas os presos haviam sumido. E eles acharam os presos, os apóstolos, de novo no templo, ensinando a palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós somos obedientes a Deus, sendo desobedientes a este mundo, nós podemos contar com a ajuda de Deus. Lembre-se de Daniel e dos seus amigos, que decidiram não se contaminar com as finas iguarias da mesa do rei. E depois de 10 dias, Deus fez com que a aparência daqueles jovens e a saúde deles estivesse melhor do que a dos outros jovens. Lembre-se também no livro de Daniel, quando os amigos de Daniel resolveram não se curvar em adoração àquela estátua que foi levantada. E eles foram mandados para a fornalha de fogo, e Deus os livrou. Da mesma forma, quando Daniel resolveu não orar a nenhum outro que fosse o seu Deus, não orar ao rei, ele foi lançado na cova dos leões e Deus o livrou. Note, não significa que Deus sempre vai nos livrar do dano físico, mas Ele vai sempre estar conosco. Deus não livrou os apóstolos no final da vida deles do dano físico. Dos 12 apóstolos, e tirando Judas e já colocando aqui Matias, dos 12 apóstolos, 11 passaram pelo martírio. 11 ou tiveram a cabeça cortada ou foram crucificados. Então Deus não os livrou do dano físico. Deus não livrou Estevão de morrer apedrejado. Mas, você se lembra, Estevão olha e vê os céus abertos e Cristo Jesus pronto para recebê-lo. Muitos foram os mártires no início da igreja, que morreram, que derramaram o seu sangue, mas Deus estava lá, Deus estava lá. Muitos foram os mártires no final da Idade Média, quando o tribunal da Santa Inquisição, da Igreja Católica Apostólica Romana, queimava aqueles que discordavam da igreja. Mas, meus irmãos, estes homens e mulheres, muitos deles iam para a fogueira cantando, porque Deus estava com eles. Então, no momento da oposição, quando amigos te deixarem porque você é crente, familiares te reprovarem porque você é crente, quando você perder o emprego porque você é crente, saiba que Deus está contigo. Você pode perder a todos, Deus está contigo. Então conte com a ajuda, com o auxílio de Deus. Mesmo quando você perder emprego, quando você perder oportunidades de negócios, benefícios, e em alguns países, no Brasil ainda não, mas em alguns países, perder a própria vida. Nós temos missionários pelo mundo perdendo a vida porque não negam o nome de Cristo e morrem por causa disso. Deus nunca nos abandona. Então, quando você tiver que desobedecer, espere por oposição e conte com a ajuda de Deus. Ele estará contigo nos piores momentos. E por fim, permaneça obediente. Veja o final do texto, verso 27. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Neste versículo, antes importa obedecer a Deus do que a homens, nós temos a base para desobediência civil e desobediência eclesiástica. Quando o Estado nos ordena a fazer alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, nós desobedecemos com toda alegria, porque somos fiéis ao nosso Deus. Quando o Estado diz: vocês não podem disciplinar com a vara os filhos de vocês,
vocês não podem disciplinar os filhos de vocês fisicamente, nós desobedecemos com todo o gosto do mundo, porque Deus é quem nos ensina a disciplinar os nossos filhos. Quando o Estado diz que nós devemos fechar as nossas igrejas, por algum motivo que não seja justo, nós desobedecemos com todo gosto, porque antes importa obedecer a Deus do que a homens. Então, meus irmãos, a lei que rege a nossa vida em todos os assuntos é a lei de Deus. E se vierem leis daqui para frente que tentem nos obrigar a fazermos coisas que são contrárias à palavra de Deus, nós temos o dever de desobedecer, porque nós não seguimos os príncipes deste mundo. Eles receberam a autoridade de Deus, mas a partir do momento que eles vão contra as ordens de Deus, eles não devem ser obedecidos. Então, mais importa obedecer a Deus do que a homens. O texto continua: o Deus de nossos pais, verso 30, ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então, Jesus Cristo é príncipe e salvador. Aquelas autoridades civis deveriam saber, e religiosas deveriam saber, que acima deles há um príncipe chamado Jesus Cristo. A obediência primeira é a Ele. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que nos deu, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, os apóstolos eram testemunhas da morte e ressurreição de Cristo, e eles haviam recebido o Espírito Santo. Meus irmãos, os apóstolos permaneceram firmes, obedientes, e é assim que nós devemos fazer também. A palavra de Deus nos ensina, nós lemos em 1 Samuel, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus quer a nossa obediência. Foi a desobediência de Adão e Eva que trouxe a ruína para o mundo, e foi a obediência de Cristo Jesus que fez com que o povo de Deus saísse da maldição do pecado. Foi pela obediência que os apóstolos terminaram a sua vida em martírio. Foi pela obediência que tantos irmãos e irmãs morreram devorados por feras nos primeiros séculos da igreja, e também por obediência que tantos irmãos e irmãs morreram queimados, morreram com a sua cabeça decepada, cortada, porque foram fiéis a Deus. Então, quando você tiver que desobedecer, permaneça firme, permaneça em obediência a Deus, não se curve, mesmo que você tenha que perder o emprego, mesmo que você tenha que perder amigos, mesmo que os teus familiares se afastem, mesmo que você tenha que perder a própria vida. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. É a promessa de Jesus Cristo àqueles que permanecem firmes até o final. Concluindo, em 1179, Valdo comparece diante das autoridades da igreja e recebe do arcebispo da cidade a proibição de continuar ensinando a Bíblia e pregar o Evangelho. Qual será a resposta? Qual foi a resposta de Valdo e dos seus amigos? A resposta foi literalmente: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Eles citaram o versículo que nós estudamos nesta manhã. A partir daí, Valdo recebeu o apelido de Pedro, e por isso que nos livros de história você lê Pedro Valdo, porque ele usou as palavras de Pedro e dos apóstolos para mostrar que eles não obedeceriam, porque antes importa obedecer a Deus do que a homens. O fato é que o movimento, mesmo sendo proibido, continuou crescendo, pregando o Evangelho sem esmorecer. A igreja reagiu excomungando todo mundo foi expulso da igreja. A igreja sempre fez isso com quem discordava, não é? E eles continuaram pregando o Evangelho, avançaram
enviando missionários pela Europa. E em 1532, quase 4 séculos depois, no Sínodo de Champforan, eles aderiram à reforma, eles se juntaram aos reformadores, porque eles já não criam em purgatório, em oração pelos mortos, em adoração aos santos. Eles eram protestantes no século XII, muito antes dos protestantes de 1517 com Lutero. Você já tem Valdo com o movimento chamado Valdenses no século XII, com os mesmos ideais da reforma. Por quê? Porque eles leram a Bíblia, só por isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos de vocês vieram da Igreja Católica Apostólica Romana. Saíram por quê? Porque leram a Bíblia. Então vamos dar Bíblias para aqueles que estão no catolicismo, para que eles leiam a Bíblia e eles percebam que o Evangelho de Cristo está claríssimo nas Escrituras. E o que nós temos por aí são invenções e invenções e doutrinas de homens, mas é a palavra de Deus que é eterna, é a palavra de Deus que liberta. O que fazer quando você tiver que desobedecer? Espere por oposição, conte com Deus, permaneça obediente. O nosso exemplo máximo nisso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele teve oposição dos maiores de Jerusalém: sumo sacerdote, fariseus, saduceus, escribas, anciãos. Todos se voltaram para Jesus Cristo e por inveja o entregaram. Ele sofreu toda a oposição e ele morreu morte de cruz. Ele contou com Deus em todos os momentos. E na cruz, no auge dos seus sofrimentos, ele falava com Deus. E essa última fala foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Observe que Deus cuidou do seu filho nos últimos momentos. E permaneça obediente, como Cristo permaneceu. Cristo morreu morte de cruz, até o final, para morrer em nosso benefício. Nós devemos fazer o mesmo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.